vamos começar a nossa apostila nova, né, de humanidade. Então, a apostila nova de humanidade, ela fala sobre, o começo dela é sobre um diálogo entre o Gilbertinho e o Felipinho, e a conversa deles é sobre o raciocínio lógico. Então, e antes do raciocínio lógico, nós temos o pensamento mítico. Então, o que é o pensamento mítico? É aquele que eu vou justificar tudo que acontece ao meu redor através do mito, através dos deuses. Então, tudo que acontece são os deuses. Depois de um certo tempo, eles começaram a perceber que nem tudo que acontecia era porque os deuses queriam. Então, por exemplo, a maré subia independente dos deuses, chovia ou não independente dos deuses, que tinha coisas que acontecia sem ser da vontade dos deuses. E aí nessa surgiu o raciocínio lógico. Então, eu preciso raciocinar. O raciocínio, o pensamento, ele é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque se eu não raciocino, se eu não penso, antes de falar, antes de fazer alguma coisa, eu vou ter consequências gravíssimas por causa disso. Ah, prof, mas eu só falei tal coisa para fulana e ela ficou brava. Mas essa só coisa que você falou para fulana pode ter magoado ela. E ela se sentiu mal com aquilo. Então, se você sabe, se você tem dúvida, não fale. Fique quieto. Porque é melhor, às vezes, a gente ficar quieto do que a gente magoar alguém que não precisa ser magoado, tá? E aí, tem uma pergunta. Discuta com seus colegas quais são as principais características do pensamento mítico. Então, vocês vão colocar que o pensamento mítico, ele foi desenvolvido, e não foi por uma pessoa, porque a gente não sabe quem foi, mas ele foi desenvolvido para justificar o que as pessoas não sabiam na época. Então, tudo que acontecia que elas não sabiam por que acontecia, ela justificava nos deuses, tá? E aí nós vamos ter a pergunta 2. Em sua opinião, qual a maior diferença do pensamento mítico para o pensamento científico? Então, a maior diferença deles é que o pensamento mítico, ele tenta explicar as coisas através de deuses, e o pensamento científico, ele tenta explicar as coisas através da ciência, através de experiências, certo? E aí nós temos um dialogando. Você com certeza já pensou sobre a existência de um elemento, ser, que deu início a todo o mundo? Então, assim, nós temos filósofos naturalistas. Esses filósofos naturalistas, eles explicavam o surgimento de tudo através de um único elemento. Então, vai ter o filósofo que ele acredita que tudo é a água. A essência de tudo é a água. Então, se não tiver a água, não vai existir nada. Ele não está errado. Tem filósofo que acredita que a existência de tudo é o ar. Se não existir o ar, não vai ter nada. Ele também não está errado. Tem filósofo que acredita que tudo é o fogo. Também não está errado. E tem outros filósofos, tem filósofo que acredita até que tudo é matemática. Porque tudo na nossa vida é matemática. Depois surgiu o filósofo que acredita que é a junção de tudo. Então, que é a junção, por exemplo, dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Sem isso, não existe nada. Esses filósofos de antes, de Sócrates, eles são chamados de naturalistas. E aí tem as perguntas. A água é o elemento inicial, ou seja, responsável pelo início de todas as coisas existentes na Terra. E aí? Ela é? Tudo é a água? Pensa. Sim ou não? Depois tem, o ar é o elemento inicial.
e é que liga todas as coisas existentes na Terra. A Terra é o elemento inicial e é que liga todas as coisas existentes. O fogo é o elemento inicial. Então, assim, se não existisse o ar, não teria nós. Se não existisse a Terra, não teria nós. Se não existisse a água, não íamos existir. Então, assim, imaginem esses elementos separadamente. Funcionaria? Ou só funciona porque esses elementos estão juntos? Então, pensem e respondam, tá? Na minha opinião, a resposta é uma só para todas. Então, imaginem só que nós precisamos... Eu vou ligar meu computador aqui, tá? Imaginem só que nós precisamos de tudo para podermos existir. Para tudo que existe no mundo ter vida, nós precisamos de terra, ar, fogo e água, tá? Olhem para vocês verem como as pessoas lá do sertão nordestino, como elas sofrem por falta da água. E tem a água ainda, né? Mesmo que escassa, ainda tem. Nós não conseguimos viver muito tempo sem beber água. Sem respirar, minutos. Então, se não tiver o ar, nós vamos viver minutos, né? Então, comecem a pensar sobre isso. Certo? Essa é a atividade de hoje. Beijo, gente!